Essa é uma das perguntas que intrigaram estudiosos, crentes e curiosos ao longo dos séculos. O mistério sobre o destino final de Moisés transcende o que foi revelado nas Escrituras Sagradas, deixando espaço para reflexões e debates. Vamos mergulhar na narrativa fascinante sobre esse personagem tão marcante e nos mistérios que cercam sua trajetória. Moisés é considerado um dos maiores líderes e profetas da humanidade, com sua história deixando uma marca profunda na fé, na cultura e na história do povo hebreu. Escolhido por Deus, ele foi o instrumento para libertar os israelitas da escravidão no Egito, conduzi-los à terra prometida e entregar-lhes a lei divina. Sua vida, repleta de milagres e desafios, é descrita principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, com destaque no livro do Êxodo. Desde o início, a vida de Moisés foi marcada por eventos extraordinários. Ele nasceu em um período em que o faraó do Egito ordenou o extermínio dos recém-nascidos hebreus. Para protegê-lo, sua mãe o escondeu por 3 meses, e quando não pôde mais ocultá-lo, colocou-o em uma cesta de junco no rio Nilo. Foi encontrado pela filha do faraó, que o desenvolveu e criou como um príncipe egípcio. Mesmo vivendo no luxo da corte, Moisés nunca perdeu o vínculo com suas origens hebraicas. Já adulto, Moisés matou um egípcio que maltratava um escravo hebreu e, temendo represálias, fugiu para o deserto de Midian. Lá recomeçou sua vida, casou-se com Zípora, teve filhos e tornou-se pastor. Porém, um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele através do fogo, convocando-o para voltar ao Egito e libertar o povo israelense da escravidão. Moisés, então, confrontou o faraó, que inicialmente decidiu libertar os hebreus. Como consequência, Deus invejoso as 10 sentenças sobre o Egito. Após a última praga, que foi comprovada na morte dos primogênitos egípcios, o faraó finalmente permitiu a saída dos israelenses. Moisés liderou o povo em sua jornada rumo à terra prometida, atravessando o Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente para que os hebreus passassem em segurança. Durante 40 anos, Moisés guiou os judeus pelo deserto, enfrentando numerosos desafios, incluindo a rebeldia e a ingratidão do povo. No Monte Sinai, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos, que se tornaram a base moral e espiritual do povo de Israel. Apesar disso, Moisés também causou falhas pessoais. Um dos episódios mais marcantes foi sua desobediência em Meribá. Quando o povo reclamou por água, Deus tentou que Moisés falasse à rocha para que dela fluísse água. No entanto, irritado com a rebeldia do povo, ele feriu a rocha com seu cajado. Por causa desse ato, Deus declarou que Moisés não entraria na terra prometida. Moisés morreu aos 120 anos, pleno de vigor físico e mental, mas sem cruzar para a terra prometida. Ele subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra que os israelitas herdaram. Segundo o relato bíblico em Deuteronômio 34, 5-6, Moisés morreu ali e foi sepultado por Deus no vale da terra de Moabe, mas o local exato de seu túmulo permanece desconhecido. Ninguém sabe até hoje onde está o seu sepulcro, diz o texto. Essa afirmação alimenta até hoje o mistério em torno de seu corpo. Mas por que o túmulo de Moisés foi escondido? Uma interpretação comum é que Deus se escondeu no local para evitar que os israelitas transformassem o túmulo em um lugar de desejo ou idolatria, algo que era uma tentação constante na história do povo. Moisés foi um líder tão extraordinário que sua memória poderia facilmente ter sido usada de forma imprópria, desviando o foco do verdadeiro estímulo a Deus. Além disso, existe um significado espiritual profundo nesse ato. Moisés cumpriu sua missão ao conduzir o povo até a entrada da terra prometida. Mas sua morte antes de entrar simboliza que ele era um servo, não o salvador definitivo. Sua história aponta para algo maior, para um plano divino que culminaria em Cristo, a quem a Bíblia chama de o verdadeiro libertador. O mistério em torno de Moisés também é incluído no Novo Testamento. No livro de Judas 1:9, há uma referência enigmática a uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Embora o significado exato desse episódio não seja detalhado, ele reforça o caráter único e misterioso da morte,
e do destino de Moisés. Na última análise, o desaparecimento do corpo de Moisés não diminuiu sua grandeza. Pelo contrário, preserve seu legado de humildade e aceitação a Deus. Ele continua sendo reconhecido como o maior profeta de Israel, o legislador que trouxe a lei e o líder que, com fé, planejou reis e contribuiu um povo à liberdade. Seu mistério final, o túmulo oculto, permanece como um lembrete de que, mesmo os maiores servos de Deus, são apenas instrumentos em suas mãos.